Pessoal, hoje vamos falar alguma coisa sobre Esparta, continuando o assunto sobre Grécia Antiga. Esparta foi uma cidade-estado que passou para a história até hoje, tem muita fama, devido ao seu modelo militarista, chamada também de uma cidade em armas, cidade-quartel. O que levou Esparta a ficar com essa fama? Bom, a origem de Esparta está em um povo chamado de Dórios, e que, segundo as pesquisas, também está na origem dos macedônios. Os Dórios chegam ali numa região da Grécia chamada de Lacônia ou Lacedemônia, e ali eles enfrentaram os messenos e acabaram vencendo os messenos. Os que não morreram ou fugiram tornaram servos. Então, na realidade, esse povo não era escravo. Esses messenos, eles eram servos do Estado. Ele não poderia ser vendido, logicamente. E era tanta gente que praticamente eles faziam todo tipo de serviço. Sua população era muito maior do que a dos espartanos. Acabaram servindo de exercícios militares, quando os treinamentos lá dos espartanos, um dos objetivos era perseguir e eliminar esses servos, já que sua população era gigantesca e havia sempre o risco de uma grande revolta dos servos. Através dessa revolta, eles matarem, eliminarem ou até escravizarem os espartanos. De política. O modelo espartano, assim como outras cidades gregas, também copiou alguma coisa de Atenas. Havia alguma coisa de democracia? Havia. Precária, logicamente. Esparta havia um órgão que era o suprassumo, estava acima dos demais, que era a Gerúsia, o conselho dos anciões. Essa Gerúsia, certo? Era uma oligarquia, aquele governo de poucos, um grupo que comandava, dava as diretrizes, e essa Gerúsia que indicava os éforos. Bom, a Gerúsia era como se fosse um conselho, um parlamento, algo parecido assim, né? Ou era uma mistura, era um negócio mais complexo. Mas é que tinha um poder, inclusive eles escolhiam o executivo, o poder executivo, aqueles que iriam governar, que eram os éforos, o éforato, que era em número de 5. O éforato acompanhava o exército na guerra, acompanhava as ações dos reis, inclusive poderiam até mandar prender o rei. Então, acima de tudo, hierarquicamente, estava a Gerúsia, o conselho de 28 anciões. Depois vinha o éforato, em número de 5. E em seguida, os reis. Aí alguém diz, os reis? Sim, porque haviam 2 reis, era uma diarquia. Monarquia é um rei, em Esparta haviam 2. Geralmente um era ligado às questões militares e o outro para as questões religiosas, porque Esparta, assim como toda a Grécia, era muito religiosa. Eles eram politeístas, não esqueça da famosa, aquela mitologia famosa. E havia também a apela, ou a assembleia, onde o cidadão espartano poderia participar e votar, ou seja, alguma coisa de democracia existia, né? Bom, mas como era composta a sociedade grega? Nós tínhamos os espartíatas ou esparciatas, nós tínhamos os periecos, tínhamos os servos. Espartíatas eram a elite, né? Os descendentes dos dórios, eram esses que participavam da assembleia, eram esses que era a turma, claro, a nata elite, a oligarquia, que fazia parte da Gerúsia, que eram 28, que fazia parte do éforato, dos éforos, que eram 5.
Mas da Assembleia podia participar qualquer um, desde que fosse cidadão. Isso era cidadão, o Dório, o descendente do Dório. Então, o Perieco, que era um comerciante, ou um pequeno agricultor, pequeno proprietário de terra, esse aí não estava incluído. E havia a maior parte da população que era serva, esse também estava excluído. Um detalhe interessante é que as mulheres espartanas, diferentemente das atenienses, elas participavam da Assembleia, tinham direito à herança. Devido à sua tradição militarista, valorizavam também a mulher. Ela recebia treinamento, não tão intenso como o dos homens, mas recebia treinamento tanto para defender a cidade como para gerar filhos saudáveis. Inclusive, quando uma mulher morria em consequência da gravidez, ela recebia um sepultamento com honras semelhante aos dos soldados. A característica marcante de Esparta é o militarismo, aquela tradição da educação militar. Aos 7 anos, a criança era entregue ao Estado. Então, você que se fosse mãe naquela época, fosse pai, 7 anos já iam buscar o seu filho e ele já começava a participar de um rigoroso treinamento militar. Então, era um negócio terrível. Então, teria que ficar no inverno, às vezes com roupas sumárias, teria que sofrer severamente, procurar alimento na natureza, sobreviver, caçar, já muito jovem, né? Teria que suportar castigos terríveis, né? Amarrado e levando chicotada. Então, um negócio extremamente rigoroso, né? Esse treinamento militar passou para a história com o nome de agogê. Outra característica de Esparta é o laconismo. O que é laconismo? É uma característica de alguém que fala pouco, fala resumido, limita-se ao estritamente necessário, ao contrário de Atenas, onde valorizava-se a retórica, o discurso, a oratória. Em Esparta valorizava-se justamente o contrário, né? O indivíduo era treinado para obedecer. Militar não tem que estar questionando as ordens, é para cumprir. Então, era uma característica do espartano. Mas alguém diria, bom, mas eles tinham a gerúsia, tinham a assembleia, a pera, tinham. Certo? Mas, em geral, isso é de uma maneira geral. E outra característica dos espartanos era a xenofobia. Não gostavam muito de estrangeiros, uma aversão à cultura estrangeira, desprezavam a cultura ateniense. Para eles, a sua cultura era a melhor. Porém, quando houve as invasões persas, quando o Império Persa invadiu algumas cidades gregas, os espartanos uniram-se às demais cidades-estado e partiram para enfrentar os persas. E ficaram aí na história algumas batalhas famosas, e dentre elas destaca-se a Batalha das Termópilas, onde os espartanos ali resistiram durante muito tempo. Você vê isso naquele filme 300. Bom, Esparta e Atenas serão protagonistas da história do mundo grego antigo, da Grécia Antiga. Tanto é que a decadência e fim da Grécia Antiga ocorrerá por causa dessa rivalidade entre Esparta e Atenas. Depois das guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, Atenas destacou-se, cresceu e passou a liderar um grupo de cidades. Essa liderança, esse domínio ateniense foi chamado de Liga de Delos ou Confederação de Delos. Atenas não deixava nenhuma cidade que estava dentro dessa confederação sair. Atenas obrigava a pagar impostos, exigia submissão, e os espartanos começaram a desconfiar de que Atenas queria criar um império e resolveram reagir e criaram uma confederação oposta, chamada de Liga do Peloponeso ou Confederação do Peloponeso.
E essa rivalidade foi crescendo e acabou gerando a Guerra do Peloponeso, onde esses grupos de cidades rivais se enfrentaram e, claro, guerra, morte, destruição, a bagaceira, uma coisa terrível. Quem venceu? Esparta, claro, mas morreu também muito espartano, então as cidades arrasadas, a economia destruída, sobrou alguma coisa ali na cidade de Tebas, que era uma das cidades gregas, eles ainda dominaram por um pequeno período, mas aí todos acabaram sendo invadidos pelos macedônios. E aí termina a história da Grécia Antiga e começa a breve história do Império Macedônico.